Perdão. Deixa eu conversar com o doutor Ezequiel Silveira. Doutor, o senhor ontem disparou uma mensagem para mim que me deixou muitíssimo preocupado, envolvendo mais brasileiros inocentes, pessoas que muito provavelmente já pagaram o que não deviam para a justiça justiceira no Brasil. E eu gostaria, doutor, que o senhor comunicasse ao Brasil para que nós estejamos atentos agora a mais um passo dado nesse objetivo que eles têm de amedrontar, de complicar a vida de brasileiros do bem. Doutor Ezequiel, bom dia, seja bem-vindo. Doutor, bom dia. Não estou ouvindo o senhor. Doutor? Acho que é só o microfone, doutor. Pronto, me ouvem? Agora sim, doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia a toda a audiência da Rádio Ouro Verde, parabenizar o trabalho sério que vocês têm desenvolvido. Muito obrigado. Então, Pitoli, o que acontece? Ontem nós tomamos ciência de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que nos deixou um tanto quanto preocupados. Eu preciso fazer uma contextualização rápida. Por favor. Nós temos, via de regra, dois grupos de pessoas que estão sendo investigadas em relação aos atos do 8 de janeiro. Nós temos as pessoas que são investigadas no inquérito 4922, que são as pessoas que, via de regra, foram presas ali na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Essas pessoas estão respondendo por crimes mais graves. Golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Paralelo a esse grupo, nós temos as pessoas que foram presas no QG no dia 9 de janeiro. Essas pessoas estão sendo denunciadas por crimes mais leves, que é o crime de incitação ao crime e associação criminosa simples. Pelo fato de que essa acusação é mais leve, essas pessoas, mesmo em caso de condenação, elas não seriam presas porque a pena máxima desses crimes é de 3 anos e meio e não daria prisão. E o número de pessoas no inquérito 4921, que são desses crimes mais leves, das pessoas que foram presas no QG, é cerca de 1.300 pessoas, enquanto as pessoas que estão no 4922 são cerca de 240 pessoas. Pelo fato de também os crimes do 4921 serem mais leves, a estas pessoas está sendo oferecido o acordo de não persecução penal, que é um acordo em que você confessa a prática de um crime, compra ali algumas medidas que são determinadas pelo Ministério Público e você se vê livre desse processo. As pessoas estão receosas de assinar esse acordo, porque essa questão da confissão, né, de você confessar ali algo que não fez, tem barrado com que essas pessoas assinem esse acordo. Aí, o que acontece? Para a celebração desse acordo, o ministro Alexandre de Moraes mandou suspender esses processos. Então, as investigações pararam, a tramitação desses processos parou, para que pudesse ser negociado esse ANPP. Só que, há alguns dias, a Procuradoria-Geral da República peticionou ao ministro Alexandre de Moraes solicitando a retomada das investigações destas pessoas para que se pudesse apurar o que havia ali no celular delas. Porque, veja bem, a lógica do Ministério Público é a seguinte: nós estamos oferecendo um acordo de não persecução penal, se porventura nós encontrarmos ali provas de que as pessoas estavam no 8 de janeiro, e veja, para o Supremo Tribunal Federal, o fato de você estar lá na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro já é motivo suficiente para que você seja acusado de crimes gravíssimos. E aí a PGR fez essa solicitação e ontem eu tomei ciência de pelo menos uma decisão já no processo de uma das acusadas, em que o ministro autoriza que se faça a perícia no celular dela, ainda que o processo dela esteja suspenso para negociação da NPP, e se forem encontradas novas provas no celular dessa pessoa, ela provavelmente terá a sua denúncia aditada e a sua acusação, que era de 2 crimes mais leves, passará a ser dos 5 crimes gravíssimos, onde as pessoas estão sendo acusadas e pegando penas de até 17 anos. Então isso é preocupante, porque nós temos hoje um grupo de 240 pessoas acusadas dos crimes mais graves, e hoje esse número pode passar para 1.500 pessoas. E isso seria terrível se acontecesse. Doutor, só para perfeita contextualização do senhor, entretanto eu vou colocando algumas dúvidas que muito provavelmente a gente tem agora uma audiência, eu vi em alguns grupos aqui, doutor, de muitos que estão no 4922 e de muitos que estão no 4921, ouvindo o senhor aqui agora, muitos preocupadíssimos com essa situação.
O senhor diz que a investigação está suspensa em função da possibilidade da assinatura da ANPP ou do ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Isso seria para forçar essas pessoas a assinarem o ANPP ou, mesmo assinando esse acordo de não persecução penal, caso seja periciado o celular, pode ser derrubado, suspenso esse acordo? O que o senhor tem nesse horizonte de tanta dúvida e insegurança para falar para quem está agora diante dessa possibilidade de assinar ou não o ANPP, doutor? Perfeito, Pitori. Essa questão do NPP é uma situação que a gente tem batido bastante há muito tempo. Há 2 semanas nós estivemos na PGR, conversamos ali com os procuradores e tentamos negociar cláusulas melhores para esse acordo, com a retirada dessa confissão, por exemplo, porque no próprio acordo diz que essa confissão pode ser utilizada contra você em outros processos futuramente. Então, a gente fica preocupado de não ter essa segurança jurídica, de você assinar um acordo e na frente esse próprio acordo, essa confissão, ser usada contra você. O acordo já teve uma pequena melhora de 2023 para cá e a gente continua lutando junto à PGR para que a gente consiga cláusulas melhores. Entretanto, o que nós temos hoje são essas cláusulas que estão aí. E qual que é a orientação que a gente dá? Nós sempre temos essa dúvida, as pessoas sempre nos perguntam quando há algum movimento promovido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, será que não estão fazendo isso para que nós assinemos o acordo de não persecução penal? Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo dessa forma, porque o que acontece? A PGR, no próprio pedido que ela faz ao Supremo Tribunal Federal, ela fala que o seu trabalho tem sido contraproducente, no sentido de que nós estamos oferecendo o acordo e depois nós vamos ter que denunciar essas pessoas por crimes mais graves e retirar esse acordo. Então, assim, a orientação que a gente dá é para que a pessoa não se afobe para assinar esse acordo, porque quando a gente vê, olha, podem periciar o meu celular e eu posso ser acusado por crimes mais graves, então eu vou assinar logo esse acordo e me ver livre disso. Só que isso não é possível, porque mesmo que você assine esse acordo, se for encontrada alguma coisa no seu celular, você será denunciado pelos crimes mais graves, independente de você ter assinado o acordo ou não. Se o acordo já tiver sido homologado, será oferecida uma nova denúncia. Se o acordo não tiver sido homologado e forem encontradas novas provas, o acordo vai ser suspenso e a denúncia será aditada. Então, infelizmente, e aqui a gente precisa trazer a notícia real, né? Eu sempre digo que eu odeio ser pessimista, mas eu tenho a obrigação de ser realista. Não é uma boa notícia. Essas pessoas podem passar a ter acusações gravíssimas e a gente não vê de imediato uma solução para resolver essa situação, a não ser a proposição de leis de anistia, que sobre isso também nós já estamos trabalhando junto aos parlamentares ali no Congresso Nacional para a elaboração de um texto que abranja as situações dessas pessoas e para que a gente possa promover essa anistia e pacificar o país. Doutor, que situação, mesmo porque olhando para esse acordo de não persecução penal, da forma como foi proposto, né, da mesma forma como a gente trata da anistia, e muitos dizem, anistiar o quê se não houve crime? Né? Ou fazer um acordo do quê se eu não cometi nenhum crime também? A gente está caminhando para um beco, vejo que sem saída, do ponto de vista da pressão sobre estes. Doutor, a gente tem contato com diversos brasileiros e brasileiras do 4921, em especial do 4922. As vidas estão destruídas, doutor. O senhor sabe melhor que eu. Né? A gente está tentando se preocupar aqui, né, ao ponto de não perder o foco e ajudar estes que aí estão precisando de uma ajuda. Entretanto, uma pancada como essa, num momento tão difícil como esse, de dúvida, por exemplo, né, o ministro Gilmar Mendes disse que não há cabimento pedir anistia. Né? Lula ameaçando, né, a partir dessa vontade de se vingar, também dizendo que não há o que anistiar. É o momento talvez mais tenso destes do 4921 e tão tenso quanto aqueles que vivem o 4922 com as condenações que saem, né, toda semana praticamente, ou a cada quinzena, ali a partir do ministro Alexandre de Moraes, né, doutor? Eu acho que um dos piores sentimentos que a gente pode ter é o de injustiça, né? E eu posso dizer com propriedade, porque já analisei centenas, quiçá milhares desses processos, e eu digo com toda certeza, a grande maioria dessas pessoas é absolutamente inocente de todos os crimes. Vai haver ali um que é culpado do crime de dano, de depredação, que seja autor, mas não é a maioria, é a minoria.
E o que acontece? A gente vê essas pessoas sendo punidas por crimes que não cometeram. E isso para nós é revoltante. Ontem foi um dia para mim muito difícil de a gente ter que observar essas pessoas tendo que passar por isso. Vou te relatar só um caso. A moça, ela veio a Brasília, aproveitou a carona dos ônibus que estavam vindo para Brasília para encontrar com o namorado que ela conheceu pela internet em Goiânia. Quando ela chegou no QG, foi presa, passou 2 meses preso. A mãe idosa ficou em casa com as 2 filhas pequenas e ela passou 2 meses presa. Quando voltou agora, está lá sem poder trabalhar, com a tornozeleira eletrônica. Ontem a mãe dela, idosa, passou mal, ela teve que violar a tornozeleira eletrônica para levar a mãe para o hospital, está lá com a mãe no hospital e agora corre o risco de ser presa porque não poderia ter levado a mãe para o hospital por conta da tornozeleira eletrônica. Então, assim, são situações gravíssimas, essas pessoas estão com a vida praticamente destruída, estão tendo reflexos no seu emocional, no seu psicológico, que jamais serão reparados. As pessoas falam de ações indenizatórias, não sei o quê. Gente, isso aí, nada disso vai reparar o sofrimento dessas pessoas. Então, o que a gente pode fazer no momento é informar as pessoas para que elas tomem as melhores decisões para suas vidas, se vai assinar o ANPP ou se não vai. Se a pessoa quiser assinar o ANPP, a gente dá o apoio, porque só as pessoas sabem o que estão sentindo na pele, mas eu insisto e faço esse apelo. Se você tem o intuito de assinar esse acordo, não faça por qualquer outro tipo de pressão. Faça analisando a sua situação, veja se é conveniente ou não, se você quer arcar com as consequências de assinar esse acordo lá na frente, ou se não, se pode aguentar mais um pouquinho, segura firme, porque a gente está correndo e trabalhando de forma a resolver essas situações da melhor maneira possível, sabendo que essa é uma luta em glória e não é fácil, mas a gente fica feliz de poder contar com o apoio de pessoas como o Pitoli, como a rádio, que tem divulgado essas arbitrariedades que estão sendo cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, convalidado pelo Supremo Tribunal Federal, e para que a gente possa, o quanto antes, virar essa página negra da história do nosso país. Doutor, não quero ser ingênuo, e se o senhor entender que eu fui ingênuo agora, na intenção de ajudar, o senhor simplesmente não responda a minha pergunta. Que eu vou lhe perguntar o seguinte: se a pessoa que nos ouve agora está no 4921, foi presa diante do QG no 9 de janeiro e sabe que nada tem em seu celular que possa incriminá-la. Por que eu estou dizendo que pode parecer ingenuidade minha, doutor? Porque se for uma estratégia, o senhor simplesmente fala, Pitoli, prefiro não responder e eu já vou entender. Mas vamos imaginar o seguinte: essa pessoa que nos ouve agora do 4921 não foi para a Praça dos Três Poderes, não teve nenhum registro feito, ou se foi, nenhum registro feito, né, ou na praça, ou no interior de algum prédio dos Três Poderes, enfim. Essa pessoa, eu entendo que ela tem uma situação mais favorável para a assinatura do acordo de não persecução penal. É a minha leitura, quero ouvi-lo se possível for. Entretanto, se a pessoa foi presa diante do QG, só que esteve no 8 de janeiro, esteve na Praça dos Três Poderes, fez registro, publicação em redes sociais, enfim, né, e acabou se livrando do 4922, né, daqueles que foram presos no 8, mas foi presa no 9 de janeiro, essa pessoa pode esperar essa assinatura do ANPP, porque muito provavelmente o seu celular será periciado a partir de agora. Fui ingênuo? A gente pode entender isso como uma estratégia? Essa análise precisa ser feita, doutor? Essa análise ela é necessária e talvez seja a mais importante. Eu vou fazer melhor, Pitoli. Eu vou me colocar nessa situação. Vamos supor que eu seja uma pessoa que esteve lá no QG, mas não fui para a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Não tenho nenhuma prova contra mim, ou perdi meu celular, ou sei que não tem nada que vá me incriminar. Eu não assinaria o acordo de não persecução penal, porque ainda que eu fosse condenado pelos crimes de incitação ao crime e associação criminosa simples, essas penas são muito leves e eu não seria preso, mas pagaria ali alguma prestação de serviço em uma eventual condenação. Se eu fosse, tá? Entretanto, se eu fosse o contrário, né? Se eu tivesse lá a imagem do meu celular que está lá na Polícia Federal, eu ainda não fui acusado, mas eu sei que há imagens minhas lá no 8 de janeiro. E eu sei que essa perícia vai ser feita e essa acusação minha pode se agravar, eu assinaria o ANPP? Também não. Sabe por quê? Porque
esse acordo, essa confissão, se eu fizer ela hoje, não vai me livrar de uma acusação mais grave e pode ser utilizada para mim na acusação mais grave. Então, eu não assinaria nesse momento, eu jamais assinaria um ANPP, um acordo de não persecução penal, em que eu tivesse que confessar um crime que eu não cometi. Esse é o grande problema. E ainda mais porque há uma cláusula explícita no acordo dizendo que essa confissão pode ser utilizada contra mim posteriormente. Então, em nenhuma circunstância eu recomendaria a assinatura do acordo de não persecução penal nesse momento. Agora, se o acordo melhorar os seus termos daqui para frente, se for retirada essa cláusula de confissão, aí a gente já começa a conversar. Existe uma única hipótese em que, em qualquer circunstância, eu assinaria o ANPP. Seria se eu tivesse a intenção de deixar o país, porque aí eu assinaria o ANPP, me veria livre das acusações mais simples, e aí eu iria passear, tirar umas férias, né? Porque eu sairia legalmente do país. Eu não quero mais viver aqui. Eu paguei o que eu devia, firmei o ANPP, cumpri as medidas e fui embora. Então, fora isso, eu não recomendo, porque você vai estar se colocando uma espada na sua cabeça, uma confissão de um crime que você não cometeu, e vai deixar com que essa espada fique na mão do Estado, que já está me oprimindo para que ele possa ter uma arma a mais para me imputar uma responsabilidade que eu não tenho. Doutor, e tem uma outra situação que é importante dizer, e lá atrás, quando surgiu essa história do acordo de não persecução penal, e vou dizer por experiência própria, eu fui processado aqui na minha cidade, diante de um trabalho que a gente fez antes da Auriverde chegar, antes desse trabalho que trata do Brasil acontecer aqui, a gente tratava de questões locais, e tentaram, através de processos, me calar. Eu tomei 22 processos, 11 no civil e 11 no criminal. E o criminal tira o sono. Vamos combinar? O criminal tira o sono. Por quê? No civil faz o acordo, paga se você perdeu. Eu perdi apenas uma até aqui, né, e uma segunda que a gente está recorrendo. Né, no civil eu perdi apenas uma, paguei, enfim, acabou. No criminal, quando você está sendo processado criminalmente, tira o teu sono. Porque perdeu a primeiro, deixa de ser primário. Somando penas, chegando a 4 anos, vai para cana, vai ser preso, tem uma série de situações. Eu muito bem orientado fui pelo meu advogado, porque como não havia nada de fato contra mim, e muito provavelmente, como saí vitorioso de todos os processos criminais, eu não precisaria fechar nenhum acordo de não persecução penal. Por quê? E aí o doutor pode me ajudar a traduzir isso melhor para a nossa audiência. Vamos imaginar o seguinte, no primeiro processo criminal que eu tomei, se eu assinasse esse acordo, o próximo que eu poderia assinar, salvo engano, doutor, seria só daqui a 5 anos. Exato. O próximo ANPP que eu poderia assinar, só 5 anos. O que significa que o meu opositor, o meu inimigo, quem estava me processando, enxergaria uma fragilidade do Pitoli e falaria o seguinte, mete processo um atrás do outro agora, porque ele só tem daqui a 5 anos para um novo acordo de não persecução penal. E eu não assinei nenhum. Porque eu sabia que eu estava limpo, eu não tinha feito nada de errado. Eu simplesmente estava exercendo minha função. Quando eu vi esse ANPP, doutor, eu vi o seguinte, é pegadinha. Porque o cara assina agora, só pode assinar o outro daqui a 5 anos e ele fica nas mãos da justiceira, de uma forma mais fragilizada. É isso, doutor? Exatamente. A grande maioria dessas pessoas, Pitoli, elas são inocentes e têm ciência da sua inocência. Uma grande dificuldade que a gente tem quando acompanha essas pessoas na delegacia, seja as pessoas que foram presas em 9 de janeiro, no 8 de janeiro, ou após nas operações Lesa Pátria, é a gente falar para essa pessoa, quando está na delegacia, para ela ficar em silêncio. Porque ela é tão convicta da sua inocência que ela quer falar e mostrar o que aconteceu. Só que o que a gente fala, o que a gente diz para essas pessoas? Olha, o que você falar aqui na delegacia não vai te ajudar, porque você já é investigado, vai ser aberto um processo contra você. Agora, o que você falar pode te prejudicar. E a gente já viu aí julgamentos desses casos do 8 e 9 de janeiro, em que a pessoa foi basicamente condenada pelo depoimento que ela falou na delegacia, à noite, com fome, sem advogado, e o ministro Alexandre de Moraes tem utilizado esse depoimento nessas circunstâncias como meio de prova, de forma ilegal. Então, a parte das convicções que nós temos a respeito da inocência dessas pessoas, a gente precisa trabalhar com o que nós temos hoje. E para a gente fazer aqui um comparativo entre os casos que você relatou e os casos dessas pessoas do 8 de janeiro, há uma simples diferença entre
entre o fato de você ser inocente e elas também. É o juiz que vai te julgar. Primeiro que você vai ser julgado na primeira instância, em caso de condenação, você vai poder recorrer, que é diferente dessas pessoas que não têm mais a quem recorrer. E segundo, o seu juiz provavelmente não tem um pré-julgamento a seu respeito, que é diferente dos casos do 8 e 9 de janeiro, e que os próprios ministros não têm nenhum pudor em dizer que essas pessoas são criminosas. Chegou a ponto de o Ministério Público requerer o arquivamento de uma investigação de uma das pessoas, um empresário, e o ministro Alexandre de Moraes manda devolver a manifestação e dizer: não, você tem que denunciar essa pessoa porque eu já disse que ela cometeu o crime. Ou seja, o próprio Ministério Público, que é o titular da ação penal, disse que não havia justa causa para denunciar aquela pessoa, e o ministro Alexandre de Moraes mandou o Ministério Público denunciar, usurpando da competência do órgão acusatório. Então, nós estamos, assim, vivendo um juízo absolutamente de exceção, e não sou eu quem digo, são os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, e essas pessoas estão em uma situação absolutamente drástica. E aí, nesses casos, a gente precisa agir com a máxima tranquilidade e inteligência para que nós possamos chegar em um melhor cenário, ou menos pior, né, cenário para essas pessoas. Vamos lutar pela anistia, doutor. A gente está nessa luta. Quero lhe agradecer pela chance de ouvi-lo aqui e lhe dizer o que o senhor entender que for necessário ser divulgado oficialmente por uma rádio que tem outorga, tem permissão de transmissão, tem um canal de YouTube, do YouTube que, enfim, né, tá ali todas as manhãs trazendo um trabalho sério. O senhor, por favor, conte com a Auri Verde, doutor. Obrigado, Pitolo, obrigado a toda a audiência. E se eu puder deixar uma palavra para todos aqui, é que a gente não vai desistir. Vamos continuar lutando, trabalhando por essas pessoas. E se Deus quiser, essa anistia logo sairá. No domingo agora nós tivemos aí uma demonstração da força, não do bolsonarismo, como dizem algumas pessoas por aí, mas dos movimentos conservadores, dos movimentos de direita, mostrando que ao menos a metade do país é favorável às nossas pautas. Então a gente precisa pressionar o Congresso Nacional para que essas leis de anistia, ou uma lei, uma proposta de emenda à Constituição, seja aprovada e a gente possa reiniciar a nossa história e passar esse momento negro da nossa nação. Boa sorte para nós, doutor. Um abraço fraternal para o senhor. Obrigado.